Mais um vídeo respondendo perguntas e tirando dúvidas. Minhas amigas, o vídeo que eu gravei ontem, essa sequência que eu estou fazendo, contando a minha vida para vocês, o que eu passei, é para que vocês entendam que não existe sofrimento que a gente não possa se libertar dele. Todo sofrimento, todas as mágoas, podemos se libertar, podemos sim. É um exercício que não é fácil. Então não é porque eu me libertei de todas as mágoas, de todas as mágoas, de todos os rancores, não é porque eu mudei 100% em 15 minutos. Eu mudei em 15 minutos. Eu só levei 15 minutos para mudar. Mas levei muitos anos à busca do conhecimento, buscando conhecimento, tentando entender por que eu era uma pessoa tão pobre e saí da pobreza, tentando entender por que aconteceu tantas coisas ruins com meus filhos e graças a Deus, Deus me deu eles perfeitos de volta. Por que eu sofri tanto e por que Deus fazia tudo para mim? Eu só queria entender. Então eu estudava, eu fazia técnicas, eu passei uma noite junto com um grupo, com o índio Cacaverá, ele explicando para nós sobre o pensamento positivo, sobre a energia, Eu comecei a aprender com o índio Cacaverá. Então eu vivi nessa busca assim, essa busca desesperada, eu vivia desesperada. Eu ia para a igreja quadrangular falar com o pastor Candim, porque eu queria procurar, mas o que ele me falava, ele me aconselhava muito, mas ele falava que eu tinha que ir para a igreja. E eu não aceitava ir frequentar uma igreja só por frequentar, sem saber quem era eu, sem saber o que eu estava fazendo aqui na Terra. Eu ia para a Igreja Universal atrás do pastor Carlos, ele me dava muito conselho mesmo, mas falava que eu tinha que frequentar a igreja. Eu não aceitava, eu nunca aceitei essa ideia de simplesmente ir para uma igreja, simplesmente me batizar só por me batizar. Eu queria saber quem era eu. Eu queria saber, mas por que Deus faz tudo isso comigo? Então, essa é a finalidade de eu estar falando para vocês do meu sofrimento. E que o Ho'oponopono mudou a minha vida em 15 minutos, porque naqueles 15 minutos foi aonde eu entendi. Quer dizer, o meu sofrimento começou desde que eu nasci, que minha mãe morreu no parto, e eu comecei a sofrer de casa em casa, apanhando, levando puxão de cabelo. Depois fui morar 2 anos nos matos, na companhia de um cachorro, tem aí outros vídeos eu contando. E tudo que eu pensei que eu ia ter, eu tive, eu consegui, tudo eu consegui, mas eu não entendia por quê. Por quê? Quer dizer, Deus me curou de várias doenças terríveis, porque câncer não é fácil. Gente, o câncer até que é uma doença fácil de curar. Agora, a degeneração mental é que, assim, é uma coisa muito difícil você recuperar sua mente totalmente. O que ficou em mim, que eu não recuperei, que eu teria que voltar novamente para a escola, é escrever corretamente. Tipo, eu troco C por S, Z por... Eu troco. Eu vou escrever para colocar um E, eu coloco um I, ou um I, eu coloco um E, eu troco as letras. Mas eu não quis voltar para a escola. Não quis voltar para a escola. Então, a gente pode curar as mágoas. A gente pode mudar. Mas a gente precisa querer e procurar muito. Procurar nos livros. Hoje tem cursos gratuitos na internet. Procurar nos livros. Não ficar... Tipo, ver um vídeo, não concordou com o vídeo... Aí vamos criticar o vídeo. Fulano está falando errado. Não, nada disso, fulano não está ensinando errado. Ele está ensinando do jeito que ele treinou. Porque o que eu falo aqui para vocês não é uma regra.
Vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Então, por que o Ho'oponopono mudou a minha vida em 15 minutos? Porque como eu estava naquela busca desesperada de saber o que eu estava fazendo aqui na Terra, o que Deus queria comigo, foi quando trocaram os meus exames na clínica e eu estava com muito medo. E a Gorete, que eu comentei no vídeo de ontem com vocês, ela chegou, falou: que eu desprograme sua mente? Eu desprogramo e programo novamente em 15 minutos. Ela disse que é 10, mas eu falo que foi 15. Ela mandou eu ficar num provador de roupa, que ela estava na loja, eu fiquei num provador, ela ficou em outro, e ela ficou falando aquelas palavras difíceis, que eu não sabia o que era aquilo, repetindo aquelas 4 frases, que eu não sabia o que era aquilo. Quando ela terminou de repetir, eu simplesmente fiquei zen, maravilhosa, linda. Foi como se eu tivesse enxergado pela primeira vez, eu tivesse enxergado o mundo pela primeira vez. Fiquei feliz, fiquei contente, acabou o medo, fui para Curitiba, lá os meus exames estavam trocados. Quando eu cheguei aqui, foi que ela foi me explicar que era o Ho'oponopono. Ela foi pedir para mim investigar sobre a Morna Simeona, que foi ela quem é a criadora do Ho'oponopono, do Dr. Hugh. E aí eu fui estudando, aí eu fui entender que o que Deus queria de mim é que eu amasse as pessoas como a mim mesmo. O que Deus queria de mim é que eu ajudasse as pessoas. O que Deus queria de mim, realmente, é que eu intercedesse por as pessoas, que eu orasse por as pessoas, que eu ajudasse as pessoas. Não é ajudar com dinheiro, não é ajudar com comida, que nem os meus filhos fazem. O que Deus quer, a minha ajuda que Deus quer de mim é totalmente diferente. É uma ajuda espiritual. Ele quer o que Deus quer de mim é ajuda espiritual. É ajuda espiritual. Eu falo para vocês, orai e vigiai. É vigiar os pensamentos do dia a dia, porque não adianta você fazer toda aquela oração de manhã, fazer o Ho'oponopono de manhã e passar o dia com raiva do filho, com raiva do marido, do vizinho, do patrão, do colega, reclamando que foi no mercado, está tudo caro, está tudo difícil, que o Brasil está uma porcaria, que o presidente que entrou não presta, ou que o saiu não presta, e botando defeito em Deus e o mundo. Isso não é uma verdadeira filha de Deus que procede assim. A pessoa que realmente sabe que é filha de Deus e que está aqui para fazer o pedido dele, não tem esses palavreados, não tem essas reclamações, não tem essas murmurações. Então, era isso que Deus queria de mim. Era isso que Deus queria. Zilda, vai. Agora sim, agora tu vai ter uma vida, feliz. Agora tu vai saber realmente o que é felicidade. Porque felicidade para mim era o quê? Era ter um cargo num tribunal federal. Felicidade para mim era entrar numa Mackenzie e pagar 600 conto num Blaze. Felicidade para mim é pegar um avião, voar, seja lá quando for. Felicidade para mim era dar de dedo na cara das pessoas. Felicidade para mim era fazer um monte de bobagem do mundo, de bobagem. Só que eu não vigiava, eu julgava, eu fazia tudo isso, eu reclamava, eu murmurava, eu botava defeito nas pessoas. Só que tinha algo comigo, vigiar de Deus. Tinha um vigiar que eu sempre fazia. Essa eu sempre fiz. Foi saber quem eu trazia para dentro da minha casa. Sabe? Quem eu trazia para dentro da minha casa. Eu sempre vigiei quem eram os meus amigos. Mas eu não vigiava o que saía da minha boca. Por exemplo, tem coisas que a gente faz como se fosse automático. A gente mesmo faz com a gente. Por exemplo, a gente vai fazer tal coisa que a gente sabe que é errado. Dentro de casa mesmo, vai fazer tal coisa, deu errado. Eu tinha o hábito de falar: ai Zilda, como tu é uma besta. Imagine, isso é uma coisa muito negativa, falar que você é uma besta. Eu falava comigo. E demorei para tirar esse hábito negativo de mim. Ai, como você é uma besta. Ai, como você errou. Ai, Zilda, mas tu não sabe. Sim. São esses tipos de coisinhas que a gente tem que prestar atenção no dia a dia da gente. Uma outra coisa, o filho, quem que leva o filho
a cometer erros e mais erros? Nós, mães. Nós, mães. Não, eu não faço isso. Faz sim. Lembre, quando seu filho bebeu a primeira vez, o que foi que você falou com ele? Filho, você bebeu? Você bebeu cerveja? Se seu pai descobrir, você vai ver a confusão. Plantou ódio na cabeça do filho. No outro dia, ou no final de semana, o filho bebeu novamente. Você continua bebendo, fulano de tal. Você não vai parar de beber. Por um jeito, você não vai parar nunca com esse vício. Já decretou. Nós, mãe, o que a gente fala está escrito. Vai, aconteceu. Quer dizer, você já decretou, atrapalhou a vida do seu filho até o dia que você descobrir que foi você que fez tudo isso. Quer dizer, o inimigo implantou a sementinha lá. Sementinha não, a sementona. O inimigo plantou a semente e você ficou de acordo com ele. Só que você fez isso inconscientemente, você não sabia. Do mesmo jeito foi quando ele fumou um cigarro de maconha, do mesmo jeito foi quando ele usou a droga, que você ficou sabendo. Ao invés de você conversar com ele e falar que não, que não foi, que ele não usou aquilo, distorcer tudo que ele fez do negativo para o positivo, você continuou no negativo, brigando com ele, reclamando, escondendo, sabe? Ou falando para o vizinho, ou falando para amigo, ou falando para a irmã, ou falando para alguém da família. Isso todas as mães faz. Quer dizer, é um decreto. Ele usou, a mãe descobriu, ou achou no quarto dele, a mãe descobriu. Aí, ao invés de conversar com ele e falar que aquilo dali não era uma droga, que era qualquer coisa que ele comeu, não foi brigar, quer dizer, plantou a semente da discórdia. Quer dizer, o inimigo plantou a semente e você decretou. Todas as mães são assim. Todas as mães. Porque eu também era. No dia que vieram entregar meu filho com coma alcoólico, que eu já contei em outro vídeo aí, Rogério me entregou ele. Que eu falei, não, meu filho não bebeu. Bebeu, mas não bebeu, bebeu, mas não bebeu, e eu não aceitei a bebida dele. Não levei para o hospital, fiquei conversando com ele, falando do suco que ele tinha tomado, e com todo o amor, com todo o carinho. Ele acordou e tudo bem. Então, é esse o vigiar que a gente tem que ter. A gente tem que vigiar quem que bota dentro de casa. A gente tem que vigiar quem é os amigos. A gente tem que vigiar quem é as pessoas que a gente acha que pode estar mandando áudio, trocando mensagem. Bota pessoas... Minha filha, por ela não aceitar... não aceitar os meus conselhos, eu já contei em outro vídeo que ela tirou um pulmão pelo trabalho que fizeram para ela. Sim, ela tirou o pulmão. Eu falava para ela não escutava, porque ela queria viver na noite, né? Ela não escutava, fizeram um trabalho para ela e ela perdeu um pulmão com esse trabalho. Sim. Quando o doutor Marlo operou ela lá em Curitiba, falou, dona Zilda, tenho 25 anos de cirurgia abdominal, cirurgia pulmonar. A sua filha perdeu um pulmão porque dentro do pulmão dela tinha um novelo de linha, cabelo e tecido. Era isso que tinha dentro do pulmão dela. Então, o que era, minhas amigas? Depois, a própria pessoa que fez, eu fiquei sabendo porque falou para mim. Só não sabia que era minha filha. Mas eu tinha avisado ela, mas ela vivia na noite. Ela vivia na noite. Foi quando eu fiz o propósito com Deus. Aí as pessoas me perguntam aqui, Zilda, como é que faz um propósito? Está aí nos meus vídeos, minha amiga. Mas eu vou falar novamente. Meu filho ficou de maior, comprou um carro zero, na época um ômega 3, e vivia do Paraná para o Mato Grosso, viajando todo final de semana, estragando o carro e viajando sozinho. E eu morrendo de medo. O meu filho, Zé Carlos, dava aula de lambada. E eu não queria os meus filhos no mundo. A minha filha vivia na noite com as colegas, tomando cerveja, uísque, dançando. E eu não queria. Eu tinha que trabalhar no outro dia, e muito cansada. Então, nesse dia, eu estava preocupada, porque aí minha mente vagando. Meu filho dando aula de lambada, meu outro filho viajando
para o Mato Grosso sozinha, minha filha nos bailes. E eu em casa sozinha, quer dizer, andando de uma janela para outra, falando com Deus lá de qualquer jeito, do meu jeito, e andando de um lado para outro, sem saber o que fizesse. Então eu fui na janela do meu quarto, era um 5º andar que eu morava, olhei para o céu, estava bem estrelado, eu falei, Senhor, Senhor, eu não tenho família, eu moro sozinha, eu e meus 3 filhos. Ninguém pode me ajudar, Senhor, e eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Tira meus filhos do mundo, meu Pai, que eu vou orar todos os dias, essa hora, pelos teus filhos, enquanto vida eu tiver. Aí, já em seguida, abri a comunidade Orkut, que era Orkut, não sei se é assim que pronuncia, abri a comunidade no Orkut para orar pelos inscritos e os seus familiares. Inclusive, foi só pelos inscritos. No meu pensamento veio orar pelas mães e pelos filhos, porque naquela hora eu estava desesperada, eu, mãe, pela preocupação dos meus filhos. Quando foi no outro dia, o meu filho chegou do Mato Grosso, era uma segunda-feira, falou para mim, manhã, ai, que canseira. Manhã, nunca mais eu faço essas viagens bobas, manhã, só quebrando o carro, gastando dinheiro, manhã. Vou mais viajar não, viajo se for a trabalho, mas viajar por viajar, atrás de namoradinha, manhã, mulher tem em todo canto, manhã, que ele tinha essa noiva dele lá em Mato Grosso. Foi a última viagem que ele fez. Meu filho estava sentado no sofá quando o Rogério chegou. Hoje, Rogério é diretor aqui no Shopping Atlântico, em Balneário Camboriú. Ele chegou e falou, Zé, perguntou para o meu filho, você vai dar aula hoje em qual danceteria? Ele falou, em nenhuma. Nunca mais, Rogério, eu vou em baile, não quero mais saber. Estou indo trabalhar cansado com cara de manga chupada. E a minha filha também falou, ai, manhã, que canseira, que dor de cabeça, manhã, que dor no pulmão, manhã do céu, nunca mais eu saio de casa à noite, não quero saber de beber mais nada, não quero saber de mais nada, quero só trabalhar e viver a vida. Foi no outro dia, ele tirou. No outro dia, eu pedi à noite, mais ou menos à meia-noite, e no outro dia, os meus filhos estavam fora do mundo. Meus filhos não iam mais dar aula de lambada, meus filhos não bebiam mais, meus filhos não viajavam, meus filhos não queriam mais nada. Então, eu tenho 3 filhos. Os meus filhos não vão em campo de futebol, não vão em show, não vão em... Meus filhos gostam eu costumo dizer que eles gostam de comer. Eles gostam de estar com a família deles. Eles gostam de estar com a família deles. Não é comigo que eles gostam de estar, eles gostam de estar com a família das esposas, com os filhos deles, com a esposa, com o esposo. E para mim está tudo bem. Então, aí, por que eu não vou orar por vocês? Eu vou orar por vocês enquanto vida eu tiver. Enquanto vida eu tiver, mesmo quando eu estava doente, mas o meu cérebro não estava. Eu estava orando por vocês em pensamento. Em pensamento. Porque o meu propósito foi com Deus. Então, o propósito, amiga, é isso. O propósito é isso. Mas tem que fazer e tem que obedecer, porque senão fica pior do que o que estava. Então, teve alguém que me perguntou, mas não é uma crença limitante? Acho o que as pessoas quiserem achar. Mas o meu propósito com Deus foi esse. Deus tirou os meus filhos do mundo. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Por sorte, tenho também os meus netos, que são maravilhosos, porque meus filhos criam os netos do jeito que eu crio eles. Então, eu não vou parar de interceder nunca por vocês à meia-noite. Eu intercedo por quem está inscrito e pelos seus familiares. Quem é os familiares? Você, sua filha ou seu filho, seus netos e seu genro, porque você saiu de casa moça, casou, engravidou, teve filho, o filho casou, teve genro, nora e neto. Então, é seus familiares. Eu não vou orar para sua mãe, nem para sua tia, nem para o seu avô e nem para o seu irmão, que esses aí não são familiares seus, são famílias. Eu não vou orar por famílias. Ah, Zildo, mas você devia orar por todo mundo. Não, eu vou orar do jeito que eu fiz o meu propósito. Orar para as mães e seus familiares.
Deus, eu vou orar pelos seus filhos enquanto eu for viva. Pela sua mãe, pelas mães e seus familiares. Quer dizer, se ele tirasse os meus filhos do mundo, foi um propósito ingênuo que eu nem sabia o que eu estava falando, falei no desespero, mas Deus me ouviu. Era isso que Deus queria, que eu falasse o que eu queria, qual que era o meu desejo. Quer dizer, não era só receber mensagem e passar a mensagem para as pessoas que nem eu passo. O que Deus queria é que eu intercedesse pelos filhos dele. Tá, continuei intercedendo, isso em 1991. Quando que eu vim fazer certo? Quando que eu vim fazer certo de acordo com o que Deus queria? Em 2015, quando eu entendi o que era o amor, quando eu aprendi a perdoar, quando eu aprendi a ser grata, quando eu entendi o significado do amor de verdade. Foi com o Ho'oponopono que eu aprendi. Dizer para vocês que é fácil, vou repetir, não é fácil. Foi fácil para mim, porque eu já vivia nessa busca desesperada, amigas. Deus foi tão bom comigo, Deus foi tão maravilhoso comigo. O fato de eu ter dormido na rua lá em Curitiba 2 noites, o fato de eu ter dormido numa casa de prostituição com os meus filhos, dormir de 1 noite, para mim não foi grande coisa. O fato de eu ter sido curada de 2 cânceres, para mim não foi grande coisa, que tudo isso Deus estava comigo. Agora, quando eu passei num concurso federal sem saber ler, tudo bem, tinha 1.300 candidatos, 28 vagas. Eu fui fazer essa inscrição, fiz o concurso e passei no 28º lugar. Passei no último lugar, mas passei. Aí eu tive que estudar para poder continuar, mas cheguei só até o 2º grau. Cheguei até o 2º grau, mas peguei um cargo lá dentro, um cargo de chefia lá dentro. Quer dizer, isso para mim foi maior do que qualquer outra coisa. Quer dizer, foi Deus. E em todas essas situações existia uma mulher. Em todas as situações existia uma mulher. Quando foi para mim ganhar minha filha, dia 13 de setembro de 1978, era para... teriam que... Não sei se eu posso falar aqui, para poder escapar com a minha vida. Minha filha não podia nascer. Teriam que fazer algo para eu escapar com a minha vida. E nesse dia apareceu uma mulher, no dia que eu fui ganhar ela. Não, o anestesista simplesmente, em passe de mágica, sumiu. E a enfermeira Penha falou: doutor Antônio, doutor Augusto casou, está passando a lua de mel no 415. Por que o senhor não vai lá pessoalmente falar com ele que ele vem anestesiar? Porque eu não podia passar daquele dia, porque eu já estava perdendo sangue, não tinha como. Ele foi buscar o anestesista, que ele tinha que contar a história, que eu não podia passar daquele dia. Quando o doutor Antônio saiu, eu pedi para ir no banheiro da enfermaria. Eu fui, quando eu entrei no banheiro, chegou uma mulher, toda de azul, com um vestido preguiado que nem roupa de colégio, um cabelo grande repartido no meio, assim dividido no meio, cabelo bem grande, bem comprido, e falou para mim: vá tomar uma injeção tal. Ela disse o nome da injeção. Eu levantei de lá e fui falar para a enfermeira. Quer dizer, depois de muita discussão, ela aplicou a abençoada injeção em mim. Quando o doutor Antônio passou com o doutor Augusto, passaram assim do lado para entrar na porta da maternidade São Vicente, Penha falou: vamos subir, sobe aqui na cadeirinha e deita na mesa de cirurgia, que o médico está chegando. Quando eu pisei ali naquela escadinha para subir, minha filha nasceu sozinha. Essa mulher que me falou. No dia do concurso foi do mesmo jeito. No dia do concurso foi do mesmo jeito. Quando abriram aquela apostila para mim escrever, sem eu saber o que era aquilo, apareceu uma mulher, essa foi de branco, com um jaleco branco, uma mulher loira, bem loira, apareceu e falava para mim, ela botava o dedo aonde eu tinha que escrever. E quando eu recebi o primeiro salário do tribunal, eu fui lá na Secretaria da Saúde, na Secretaria de Educação, perguntar quem era a professora, que só tinha ela de mulher naquele dia, quem era a mulher para mim dar um presente para ela. Eu comprei um rádio HM, alguma coisa assim, sempre um rádio da marca Sempre.
E fui levar para ela de presente. Falaram, não, mas não tinha mulher lá. Quem estava aplicando o concurso, quem estava aplicando, só tinha homem. Os fiscais eram homens, segurança era homem, não tinha mulher. Então apareceu essa mulher para me dizer como que eu tinha que fazer a prova. Então tudo teve uma mulher na minha vida me explicando. No dia do concurso, apareceu uma mulher no último dia da inscrição. Também, ela apareceu também, era uma loira, falando que era o último dia da inscrição. Eu fui correndo lá na minha amiga Darcy e pedi o dinheiro da inscrição emprestado para ir pagar a inscrição. Não sei a moeda daquele tempo, 80 e não sei o que eu não lembro não. Não lembro que moeda era. Quer dizer, sempre tudo teve uma mulher me explicando. E sempre tudo no dia 13. Todo dia 13. Então, minhas amigas, por que o Ho'oponopono mudou a minha vida em 15 minutos? Porque eu precisava só entender essas 4 palavras, que é a palavra de amor. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Agora, você não vai ficar, se você não gosta do meu vídeo, do jeito que eu explico, não é gostar do meu vídeo. Se você não gosta do jeito que eu explico, vai em outra pessoa, em outro canal. Se você não gostar do outro canal, vai em outro. Mas vão reciclando e fazendo o jeito de vocês. Não tem um jeito certo. O jeito certo é aquele que você faz e dá certo. Mas você precisa vigiar o que você fala de negativo com você, com seus filhos e no dia a dia. Se você não vigiar os teus pensamentos, as tuas palavras, você não vai sair nunca dessa penúria. Porque, olha, eu penei. De 1991 foi quando eu comecei a minha caminhada, tipo, eu vou descobrir o que Deus quer comigo. Eu comecei de 1991 e vim parar em 2015. Vim parar em 2015, quando eu descobri o Ho'oponopono. Só que naquela época ninguém sabia de tanta coisa como hoje. Hoje está tudo muito fácil para vocês. Tá fácil. Você vê eu falando aqui, não vai gostar, vai no canal da outra, vai no canal de outro, vai no canal de outro. Tem cursos de graças, tem livros, tem tudo. Eu li muitos livros, mas para mim tudo funcionou, tudo na prática. Tudo foi na prática. E eu agradeço a Deus por essa Gorete ter aparecido na minha vida, uma pessoa que eu não gostava, para entender o que era. O que você não pode mudar, que é regra. Você pode ler o livro Segredo, você pode ler o Limite Zero, o grande livro do Ho'oponopono, que é do Joe Vitale. Você pode pesquisar sobre a criadora, que foi a Morgan Simeone, no Havaí. Você pode ler sobre o médico Dr. Hugh. Todos eles tem que ter as 4 frases, que é eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Ou eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigada. Isso você não pode mudar. Mas você não pode ficar só na neura Você não pode ficar só na neura, eu vou fazer igual fulano. Só se você gostar, que nem eu me apaixonei pelos ensinamentos da Betty Russo. Porque eu apliquei em mim, no meu dia a dia, foi o que mudou a minha vida, foi o jeito que a Betty Russo ensina. Eu mudei a minha vida, o Ho'oponopono, em 15 minutos e 100% aprendi no canal da Betty Russo. E faço tudo o que ela faz e manda, porque eu fiz para mim, para minha família e deu certo. Então eu não vou mudar. Mas eu vejo outros vídeos que eu preciso reciclar. Quando a pessoa está falando algo que eu discordo, que eu vejo que eu vou discordar, eu já pulo o vídeo e vou para outro lugar. Porque se você for ficar vendo um vídeo e discutindo com os seus próprios pensamentos, também não adianta nada, você não está vigiando. Então, vigia, minhas amigas, vigiam que dá certo. Eu quero agradecer, tudo na minha vida dá certo. Tudo na minha vida dá certo com eu aplicando amor. Faço oração por vocês enquanto vida eu tiver. Eu intercedo meia-noite, faço oração 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. De segunda a sexta, porque sábado e domingo, às vezes, eu não faço oração às 18 horas, porque geralmente eu não estou em casa. Mas se eu estiver em casa, estou fazendo, porque o meu propósito é meia-noite. 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas, é que eu preciso, Zilda, me acho na necessidade de ter comunhão com Deus. Eu tenho que estar alinhada com Deus e conectada com Ele, para poder
quando ele manda uma mensagem para mim, cuide de fulano de tal, interceda por fulano de tal e cuide. Eu tenho que interceder, cuidar para tudo dar certo conforme ele me pede. Então vocês compartilhem o meu vídeo para que mais pessoas venham receber oração. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Vida me surpreenda. Até o próximo vídeo.